Shalom, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Este é o nosso devocional Plantar, Colher e Desfrutar. E tem esse tema maravilhoso. Eu quero hoje plantar uma semente da palavra de Deus no teu coração. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor: E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Ô glória! Aqui nós temos uma passagem muito linda, muito poderosa, um diferencial para nossas vidas. A palavra de Deus diz que a ovelha, ela segue uma voz, a voz do seu pastor. A ovelha segue a voz do seu mentor. A ovelha segue a voz do seu líder. A ovelha segue a voz daquele que vos guia, que vos amostra o caminho. A palavra de Deus diz que o pai precisa ensinar o filho no caminho que se deve andar, para que quando ele ficar velho, não se desviará nem para a direita e nem para a esquerda. Ensinar o filho no caminho que se deve andar é andar lado a lado, é andar na frente, apontando o destino, mostrando o caminho verdadeiro. Jesus é o nosso mentor. Jesus é o nosso líder, o líder modelo, na qual nós possamos seguir. A voz que nos diferencia de todas as vozes. Quando nós vamos ouvir esta palavra, nós vamos entender que quando Deus chama Samuel, ele chama Samuel pelo nome. Ele não chama por apelido. Ele chama Samuel, Samuel. Samuel está no mesmo ambiente, está no mesmo lugar da qual o seu pastor Eli estava. Mas quando ele ouve a voz de Deus, a voz é tão parecida com a voz do pastor Eli, que ele vai até Eli e diz: o Senhor me chamou? E Eli diz a ele: eu não te chamei. E ele volta, se deita, e quando começa a dormir, a voz clama novamente. E ele ali ainda não conhecia a voz de Deus, ainda não tinha ouvido a voz do Senhor, ainda não sabia quem era verdadeiramente o Deus verdadeiro. Aí ele ia de novo até Eli, e Eli dizia: eu não chamei. Mas Eli, mesmo sendo um homem que hoje, no nosso contexto, nos nossos dias, muitos desce a lenha, muitos diz que Eli foi um homem mau, um homem que não repreendeu seus filhos, um homem que errou, um homem que pecou, um homem que caiu. Mas Eli, mesmo sendo um homem, ainda tinha sobre a sua responsabilidade a chamada de Jesus, a chamada de Deus na sua vida. E ali estava sobre ele agora o comando de dar destino aos filhos da fé, aos filhos que iriam dar continuidade na chamada de Cristo sobre a responsabilidade de Eli. Ali
ele diz para Samuel, ele diz, vai, deita, e quando a voz voltar a te chamar, diga a esta voz, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Então, agora preste atenção nessa palavra. Para você ouvir a voz de Deus e aprender que é Deus que fala contigo, você precisa ter um mentor, você precisa ter uma pessoa que te oriente, uma pessoa que te mostre o caminho, uma pessoa que te mostre um destino. Um destino, muitas das vezes, para mim e para você, não é bom. Não gostamos, mas é necessário entrar nele, para que você tenha experiências com Deus, para que você tenha experiências com o Pai. Deus, ele é fantástico em usar pessoas para apontar destino. Assim como Satanás usa pessoas para mostrar o destino do ocultismo, o destino das trevas, o destino de um mundo caído. Deus também usa pessoas para mostrar o caminho do céu. E eu quero aqui deixar essa palavra de Deus para mim e para a tua vida. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está sendo direcionada? Escute, a voz do pastor é diferente de todas as vozes. A voz do líder é diferente de todas as vozes. Vamos fazer um treinamento? Vamos fazer um treinamento? Feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos aí onde você está. E deixa o teu pai falar com você. Eu estou falando simplesmente do pai terreno. Deixa a tua mãe falar com você. Quando você ouve a voz, você sabe quem é a pessoa. Você sabe quem te chamou. Você sabe quem chamou o teu nome. Você diz, essa é a voz do meu pai. Essa é a voz da minha mãe. Essa é a voz do meu patrão. Essa é a voz, é exatamente assim. Nós precisamos estar com os ouvidos atenados, abertos, para ouvir a voz do Senhor sobre nossas vidas. Eu não estou falando simplesmente dos ouvidos humanos, mas dos ouvidos espirituais. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jeová Rafá, Deus, eu te clamo, Pai, nesta manhã, nesse momento, abre os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. A Tua voz, Pai, ela não é confundida com qualquer voz. A Tua voz, meu Deus, é uma voz única. Uma voz, meu Pai, aonde todas as vozes precisam se calar para ouvir a Sua. Pai, no nome de Jesus, hoje, meu Deus, nós clamamos pelos céus nas nossas cabeças. Pai, que o céu se abra e que o Espírito Santo desça e que o Pai possa falar com cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor foi com o Filho Jesus no dia do batismo, Pai, seja também com nós nos dias de hoje. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. A pergunta continua. Qual voz você está ouvindo? Shalom, graça e paz.